Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre uma briga entre dois jogadores do Timão, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Corinthians com discussão pesada entre Ángel Romero e Hugo Souza. A briga aconteceu depois da derrota do Corinthians por 2-1 para o Flamengo, na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Romero decidiu reunir os atletas para fazer um cumprimento bem tradicional depois das partidas na Neoquímica Arena, endereçado aos torcedores. Ao que consta, o Hugo Souza, irritado com a derrota, decidiu ir para o vestiário e o Romero cobrou de forma severa, áspera, pesada, o goleiro que é titular do Corinthians. Jogadores do Timão foram chamar o Hugo, que acabou se rendendo e fazendo o cumprimento com o restante do elenco. Enquanto os jogadores faziam esse cumprimento, dá para ver nas imagens o Romero xingando o Hugo, que não gostou. O pessoal do Deixa Disso precisou entrar no meio da discussão para evitar que cenas mais fortes viessem à tona e a público diante de todos os torcedores. Posso assegurar, complementando as informações que já foram divulgadas, que o clima continuou quente nos vestiários. Romero quis cobrar o Hugo, que minimizou as declarações do Romero, meio que colocando o Romero no lugar, ó, peraí, fica na sua, você nem titular do time é. O Romero, fazendo valer do tempo de casa e do moral que tem com o torcedor, insistiu nas cobranças. E mais uma vez o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para que a confusão não se tornasse algo mais sério, com direito à briga de vias de fato. O episódio, nessa segunda-feira, parece ter sido superado, até porque a questão era extremamente boba, cumprimentar ou não o torcedor. O Romero quis adotar um papel de líder, o cara que domina todo mundo, o Hugo não gostou. Só para complementar, lembrar que o Romero tem contrato com o Corinthians só até dezembro e nesse momento não há nenhuma intenção na renovação do vínculo. Quero completar em relação ao Corinthians para contar que Memphis Depay continua sendo dúvida em relação a seu retorno. Ele se machuca no dia 10 de setembro num jogo contra o Atlético Paranaense. E a primeira impressão é de que por conta desse edema ele precisaria talvez de um jogo para ficar de fora. Na verdade já se passaram 19 dias, dá para descartar sua presença contra o Internacional em Porto Alegre nesse meio de semana, jogo na quarta-feira, talvez, no melhor do cenário, se ele treinar com bola ao longo da semana, possa reaparecer diante do Mirassol no fim de semana. A verdade é que há uma enorme preocupação e cuidado dos dirigentes do departamento de futebol do Corinthians com esse retorno do Memphis, até porque o holandês ficou muito chateado com a contusão, culpando os integrantes da comissão técnica do Corinthians. Ele entendia que não precisava jogar contra o Atlético Paranaense, especialmente depois de toda a viagem que fez e dos 2 jogos pela Holanda na última data FIFA. E você, que pensa sobre toda essa confusão, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E os transfer ban, como estão no Corinthians, que loucura, não vão conseguir pagar. Abraços, campeão, você é fera. O Corinthians já tem 5 condenações na FIFA e 2 dessas condenações foram já confirmadas na Corte Arbitral do Esporte, tá? Faltam ainda julgamentos dos casos do Maicon, dívida com o Shakhtar, do José Martínez, dívida com o Philadelphia Union e dívida com o Tadjeres pelo Rodrigo Garro. Os 2 casos que já foram confirmados pela Corte Arbitral do Esporte se referem a Félix Torres no Santos Laguna e a Matias Rojas, uma dívida que o próprio Corinthians tem com o jogador. Então hoje o Timão deve 84 milhões de reais, somando o transfer ban do Félix Torres e a punição imposta pela Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians tem 45 dias para se acertar com o Matias Rojas. Se não se acertar, virá uma nova punição, beleza? Em relação a Memphis, que parte da mídia e alguns jornalistas falam mal do custo-benefício dele, citando a estadia no hotel. Na minha opinião, é querer causar mais crise, basta a crise política e financeira. Bora lá falar sobre Memphis Depay. O hotel do Memphis não custa 8 milhões de reais, como alguns chegaram a publicar, tá? O hotel que hospeda o Memphis custa ao Corinthians cerca de 700 mil mensais. É um valor estratosférico, é um valor absurdo, especialmente porque o contrato previa que depois de algum tempo no hotel ele passaria a ter uma casa alugada pelo Corinthians. Você vai gastar numa casa 50 mil, 60 mil, 70 mil reais. Se você gasta 700 mil, você está gastando 10 vezes mais do que qualquer modelo padrão de contrato. O Corinthians chegou a indicar ao Memphis Depay uma casa no Jardim América, bairro super nobre em São Paulo. E o Memphis não concordou. Não à toa, a cobertura que ele está foi indicada recentemente como a cobertura mais legal do mundo, alguma coisa assim, tá? É uma cobertura de 1.100 metros no Hotel Rosewood,
lá na região da Avenida Paulista, um baita lugar, enfim. Deixa eu falar sobre a treta. Rolou uma confusão na saída do gramado no jogo entre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. O Flamengo venceu de virada, 2-1, isso todo mundo sabe, né? O ponto é o seguinte, depois do 2-1, o Romero reuniu os jogadores do Corinthians e pediu que eles fossem em direção à torcida para fazer aquele cumprimento pós-jogo, né? E o Hugo Souza, muito irritado com a derrota, estava saindo para o vestiário. Aí outros jogadores do Corinthians até convenceram o Hugo a fazer parte desse encontro, de ir lá e tal, mas o Romero percebeu que o Hugo foi meio contrariado e começou a xingá-lo, inclusive a quem tenha filmado essa passagem, né? O Hugo não gostou dos xingamentos, houve uma discussão, bate-boca, o pessoal do Deixa Disso dentro de campo apareceu para evitar uma confusão maior. Quero acrescentar que na chegada ao vestiário, essa discussão prosseguiu, com o Romero cobrando o Hugo, tentando colocar ele no lugar dele, aqui é Corinthians, aqui você tem que respeitar a torcida, e o Hugo meio que minimizando, cara, você nem é titular, você tá cagando regra, aí, enfim, o pessoal não Deixa Disso, mais uma vez entrou em ação, e não houve confusão ou algo mais preocupante, mas só para registrar esse bate-boca mais forte que aconteceu dentro do campo e também no vestiário depois da derrota do Corinthians por 2-1 para o Flamengo. Só mais uma sobre o Corinthians, o Memphis Depay ainda não tem data para voltar. Está praticamente descartado o jogo contra o Inter no Beira-Rio, e no melhor dos cenários ele volta para enfrentar o Mirassol no final de semana, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians, que tem se tornado cada vez mais freguês do Flamengo. Mesmo numa partida em que o Corinthians jogou bem, e muito bem no primeiro tempo, o Timão saiu derrotado por 2-1 para o Flamengo na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Retrospecto do Timão em seu estádio contra o Fla é ruim. São 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, só 30% de aproveitamento dos pontos. Importante registrar que o Yuri Alberto marca o primeiro gol na partida contra o Flamengo nesse domingo, depois de perder um pênalti por cavadinha e desperdiçar pelo menos 3 chances cara a cara com o goleiro Rossi. O primeiro tempo do Corinthians foi primoroso, muito melhor do que o do Flamengo. O rubro-negro melhorou na etapa final, especialmente depois do gol que abriu o placar a favor do Corinthians. O Arrascaeta fez 1-1 num golaço, boa jogada tramada pelos atacantes rubro-negros, e o gol da vitória saiu dos pés de Luiz Araújo. Vitória por 2-1 que foi perfeita para o Flamengo, especialmente por conta da rodada. Todos os adversários diretos do Fla perderam. Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol e Botafogo perderam na rodada. O Flamengo foi o único dos 5 primeiros que saiu com 3 pontos. Já o Corinthians acabou perdendo 2 posições. Ele era o 10º colocado, acabou caindo para o 12º lugar, hoje com 29 pontos conquistados. Dorival Júnior, na entrevista pós-jogo, perguntou se o time dele é mal treinado, e o Dorival ficou bem chateado, perguntando se o repórter não havia assistido ao primeiro tempo. Jogo contra o Fla, que registrou 40.296 pagantes para uma renda de 3 milhões de reais. Fala, Nicola, acho que o Garro está forçando uma saída. Perda da camisa 10, e ele também vê que o Corinthians não vai ter um time competitivo. Será isso? Lucas, tem um pouquinho de cada. O Garro meio que perdeu o Garro já havia tentado deixar o Corinthians no começo do ano, quando o Zenit tentou levá-lo, tá? Importante fazer esse registro. O Corinthians é que na época acabou por recusar a proposta. Depois, até porque na oportunidade o Augusto entendia que o Garro era super importante, e foi mesmo na disputa do Campeonato Paulista, embora não tenha jogado a maior parte, na reta final ele foi decisivo. E o trio Garro, Memphis e Yuri é muito bom junto, né? O problema é que eles quase não conseguem atuar juntos. Pois bem, por que eu falei que não é só o Garro? Hoje, essa nova diretoria do Corinthians, ela, não é que ela não morre de amores pelo Garro, ela gosta do Garro, mas ela tem a convicção de que o Garro não é capaz de entregar uma temporada inteira em alto nível, por conta da questão do joelho. A avaliação interna é de que hoje o Rodrigo Garro, isso aqui, precisa eu trocar, né? De que o Rodrigo Garro, ele tem um problema crônico no joelho, e isso vai impedi-lo de jogar em alto nível por uma temporada inteira. Hoje, por exemplo, o Garro tem 26 dos 56 jogos do Corinthians, é menos da metade. E diante desse cenário, o que se trabalha hoje é para que, em caso de boa oferta, o Garro seja negociado. O Corinthians quer pelo menos recuperar tudo aquilo que investiu. O Corinthians vai ter de pagar ao Tajeres, no processo na FIFA, cerca de 27 milhões de reais, tá?
Esse valor inclui também os juros, a correção, o processo que foi parar na FIFA, enfim. E o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos. Então, para que o negócio saia e o Corinthians recupere aquilo que investiu no Garro, o negócio vai girar na casa dos 34 milhões de reais ou 5 milhões e meio de euros. Gabigol Nicola, quais os rumores de clubes para ele jogar na próxima temporada? Jefferson, ele já admitiu que vai ter uma conversa com os dirigentes do Cruzeiro no fim desse ano, porque para ele não é legal ficar na reserva. Ele tem aguentado quieto, não está reclamando, que é louvável, né? Mas a ideia dele a continuar desse jeito é se mudar para outro clube no ano que vem. Eu contei outro dia que a diretoria do Corinthians adora o Gabigol. Só que esse negócio só vai acontecer se o Corinthians conseguir se livrar do Memphis Depay, o que não parece ser hoje algo muito viável, tá? Valeu, rapaziada. Então é isso. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, atualizações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo do Timão. Deixe aqui no comentário seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. A gente fala do Coringão Paulista, o Timão, todo poderoso Corinthians. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!